Olá, boa noite, você que está aí na tua casa, queridos irmãos. Nós convidamos você a participar deste culto maravilhoso. Nós vamos celebrar o Senhor nessa noite. Vamos dar início a esse culto, onde nós sabemos que o Senhor já nos entregou a vitória, amém? Queria que você fechasse os teus olhos aí, na sala da tua casa, juntasse aí a tua família. Vamos orar para iniciar esse culto. Pai, nós rendemos graças ao Senhor Deus por esse tempo, Pai. Nós sabemos que o Senhor já nos concedeu a vitória, e nós vamos celebrar, Senhor, como diz a tua palavra, que nós temos, Senhor, a palavra, Senhor, em nossos lábios, e nós regozijamos, Senhor, exaltamos com instrumentos, Senhor, ó Pai querido, com aquilo, com as nossas vozes, com aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor já preparou para nós o caminho, e o teu plano é perfeito, Pai. E nós rendemos graças ao Senhor por essa noite. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Falo
Que prazer louvar ao Senhor. Está com você aí na tua casa. Celebre junto com a gente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela tua graça. Papai, obrigado por essa graça em nossas vidas, Pai. Tu és bom, Tu és maravilhoso. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou.
editora Rhema Brasil tem a alegria de anunciar os seus primeiros títulos do renomado pregador da Palavra da Fé, Charles Capps. Um homem de Deus cujos ensinamentos transformaram a vida de milhares de pessoas nas últimas décadas nos Estados Unidos e em diversas outras nações. Após ler o livro Autoridade do Crente, do reverendo Kenneth Hagin, a vida e ministério de Charles Capps não foram mais os mesmos. A revelação da palavra de Deus acerca da fé e do poder das palavras foram assuntos das suas pregações e dos seus livros. Com exclusividade em português, lançamos o clássico Fé e Confissão. Descubra como ativar o poder de Deus em sua vida. You confess the word, you find out you have what you say, and you keep saying it until you change your mental track. You get a new place burned in your brain that says, yes, we forgive by faith. E tem mais. Leia também A Luz da Vida no Espírito do Homem e aprenda como ser inspirado por Deus em seu interior. 2 livros sensacionais para abençoar sua vida, trazendo grandes esclarecimentos e edificando seu coração. Adquira já os seus exemplares. Rhema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Boa noite, igreja, a paz do Senhor, tudo bom? Mais uma oportunidade de nós nos encontrarmos nessa noite com o nosso culto online. Obrigado por me receber aí na tua casa e com certeza alegra o nosso coração o congregarmos juntos, você aí conectado conosco, amém? Hoje é um culto diferente, nós tivemos a possibilidade de receber a bandinha que nos alegrou com louvor e eu tenho certeza que mexeu com você aí na tua casa e foi um período de louvor maravilhoso, amém? Fique conectado, fique atento, fique aí com o seu coração disponível para aquilo que Deus vai ministrar nessa noite. Hoje o pastor Eli tem uma palavra que com certeza vai cair no bom solo do teu coração e vai frutificar em nome de Jesus. Sabe, eu quero passar agora para a questão de orar pelos aniversariantes de casamento e nascimento. Então você aí na sua casa que faz aniversário de casamento ou nascimento durante essa semana, que você possa se colocar de pé, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de declarar bênçãos na vida dos nossos irmãos. É certo que eles são abençoados em tudo que eles fazem, na verdade, Pai, eles são a própria bênção do Senhor nessa terra, porque a presença do Senhor habita dentro deles. Pai, obrigado por mais um ciclo que se encerra, outro que se abre, e nós declaramos a bênção do Senhor, seguindo a vida deles, e que eles possam florescer como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. Nós declaramos sobre eles a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos ter o nosso último domingo desse mês, e sabe, nós temos tido tantas atividades, e o retorno que nós temos tido é que você tem sido abençoado por tudo que tem chego até você. Eu vou lembrar mais uma vez, todos os cultos nós temos feito isso. Se ainda você não tem o telefone da nossa secretária, se você tivesse aqui no culto, a gente ia pedir para a Marlene ficar de pé. Mas se você não tem ainda o telefone dela, marca o telefone da secretaria da igreja, para que você possa receber todas as informações que nós temos para passar, amém? Eu vou agora para o período de oferta, e eu queria que você abrisse comigo em Salmos 23, é um salmo conhecido. Então abra na sua Bíblia, aí na sua casa, em Salmos 23, você mesmo conhecendo esse salmo, eu quero ler com você. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu quero que você leia o versículo 6 comigo também. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Sabe, nós temos sido ministrados todos os dias de culto, nós temos aprendido cada vez mais o princípio e o poder dos dízimos e das ofertas. Sabe, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Ele nos guia, Ele nos conduz. E sabe, o reconhecer o Senhor na área financeira, vai acontecer aquilo que está dizendo também no versículo 6, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Sabe, Ele vai te suprir, querido. Reconheça o Senhor na sua vida financeira. Pastor, como eu faço isso? Através dos dízimos e ofertas. Seja generoso, seja alguém que saiba porque planta e planta com consciência, alguém que sabe que está praticando um princípio que funciona. Meu irmão, nada vai faltar. Nada vai faltar na nossa casa, nada vai faltar na nossa mesa. O nosso Deus é o nosso supridor, é aquele que abre portas, opera milagres na nossa vida. E querido, nós podemos provar ao Senhor e usufruir desse princípio. Então nessa hora nós vamos ter a oportunidade de cantar com a bandinha um louvor, vai aparecer as contas da igreja, mas não deixe de participar, de ser alguém que seja um colaborador também. Meu irmão, as coisas continuam, a sua vida continua, tudo vai voltar ao normal. Nós precisamos entender que a vida ela precisa estar ativa, e a igreja ela tem funcionado também, e é certo que também a sua colaboração vai sustentar a igreja, vai sustentar as pessoas, missionária, a obra, tudo aquilo que nós temos feito, você faz parte dessa visão também. Eu quero orar e depois deixar a bandinha cantando com vocês. Amém? Feche seus olhos aí na tua casa. Pai, obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Pai, eu não canso de declarar esse versículo: em lugar de vergonha, dupla honra, em lugar de falta, o dobro. Anos de vida, paz e alegria. Pai, obrigado por provisão chegando todos os dias em abundância. O Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que abre, Pai, os nossos caminhos. Eu declaro, se tem alguém desempregado, Pai, um emprego chegando. Eu declaro vendas chegando. Eu declaro sabedoria para administrar os recursos que estão nas nossas mãos. Pai, suprimento, Pai, provisão, prosperidade na vida de cada um dos meus irmãos. Nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O Senhor protegendo e guardando. O Senhor, Pai, é o nosso pastor e nada nos falta. Nós entregaremos nessa noite, nós faremos e cumpriremos esse princípio com alegria, sabendo que o Senhor é aquele que nos sustenta. Obrigado, papai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vamos celebrar com a bandinha. Pela
depois a palavra com o nosso querido pastor. Deus abençoe. Olá, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online aqui de nossa igreja. Vocês gostaram do nosso culto especial de hoje com a bandinha? Foi maravilhoso, não é mesmo? Agora vamos aos nossos recados, fiquem ligados. E o nosso WhatsApp está a todo vapor. E você já tem o nosso contato salvo aí em seu celular? Ainda não? Então adicione este número que está aparecendo aqui ou aponte a sua câmera para este QR Code e fique por dentro de tudo. E os nossos cultos online acontecem na quinta-feira, às 20 horas e no domingo, às 19 horas. E tem sido um tempo maravilhoso. E para você que é jovem e adolescente, conecte-se ao Instagram do seu departamento para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. A nossa programação tem sido maravilhosa, então não fique de fora. E a nossa livraria do Rema está aberta nos horários comerciais. E hoje nós indicaremos um livro maravilhoso, Dominando o Silêncio, de Doug Jones. Todos nós somos seres espirituais e eternos, mas habitamos em um corpo físico e possuímos uma alma. Assim como a palavra de Deus alimenta o nosso espírito, ela também nos inspira a cuidar da nossa saúde física e das nossas emoções. Por isso, a Rema Brasil Publicações lança 2 grandes sucessos do reverendo Doug Jones, que com certeza lhe ajudarão a colocar em prática esses princípios. Entendendo que a vontade de Deus é que desfrutemos da salvação por completo em todas as dimensões. No livro O Poder Curador de Deus, o autor nos ensina como ativar através da nossa fé a lei do Espírito e da vida, que vivifica o nosso corpo e nos faz tomar posse da cura de qualquer que seja a enfermidade e nos manter completamente saudáveis. Já na grande obra Dominando o Silêncio, o pastor Doug Jones mostra que a alma do homem é o principal alvo do inimigo. Pensamentos, ideias e sugestões são as armas utilizadas por ele. Mas Deus nos deu uma armadura necessária para sermos vitoriosos nas batalhas da mente. O reverendo Doug Jones é professor do Rema nos Estados Unidos, onde serve ao ministério Kenneth Hagin há mais de 30 anos. Um renomado mestre da palavra de Deus com uma escrita simples e transformadora. Então coloque o homem de Deus de volta na casa. E ele vai te lembrar que eu nunca vou te deixar. Ele vai te lembrar que eu nunca vou te desamparar. E de repente, você pega um grupo fraco de homens num grupo forte de homens. Porque meu Deus nunca vai nos falhar. Esses 2 livros mudarão a sua vida. O Poder Curador de Deus e Dominando o Silêncio. Adquira já os seus exemplares. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos. Aproveite este momento para encher o seu coração de fé com conteúdos que vão transformar a sua vida. E as matrículas do Rema ainda estão abertas, então se você ainda não cursou o Rema, acesse este link aqui e faça já a sua matrícula e tenha a sua vida transformada através da palavra. E você que adquiriu o nosso ingresso para o Homens de Honra, que aconteceria em março, o reembolso desse ingresso já está disponível em nossa secretaria. O evento foi cancelado por conta do isolamento social decretado em nossa cidade. E você que garantiu seu ingresso pode solicitar o reembolso em nossa secretaria nos horários comerciais. E os nossos recados ficam por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Tchau! Olá, meus queridos irmãos, depois de participar da adoração,
de termos o nosso recado, a dinâmica da igreja funcionando na graça de Deus, tem sido para nós uma grande alegria, porque no meio dessa pandemia, nós percebemos que a palavra de Deus não está algemada, a igreja não está engessada, a palavra está fluindo, a unção está chegando nos seus lares, nos nossos lares. Somos uma grande família e percebemos que nesses dias, talvez difíceis para algum, de vitórias para outro, assim vai acontecendo as experiências. Mas eu quero trazer a atenção de vocês para esta palavra desta noite. Porque quando nós estamos dependendo de Deus, podemos ficar tranquilos, podemos estar seguros, porque agindo Deus, não há nenhum impedimento. Você que está no seu lar, eu convido você para abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Nós vamos fazer a leitura de 3 versículos. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Glória a Deus. Eu quero tratar de um tema especial que abrange desde o momento que Deus fez a promessa a Abraão, e essa promessa chegou até nós por uma palavra profética, Paulo escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 3, 13 e 14, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios. Meus irmãos, a palavra é multiplicar, é viver a promessa. O que Deus fez com Abraão, Ele disse algo que iria cumprir no futuro, algo que estava no seu coração, especialmente a Abraão e aos seus descendentes. E partindo desta visão de Deus, esta palavra percorreu já 4.000 anos e chegou até nós, que estamos no ano de 2020. Esta palavra se cumpriu em Cristo como descendente. E as promessas, elas foram vivificadas pelo Espírito Santo. E Deus, quando fez a previsão do futuro para Abraão, Ele jurou por si mesmo. Deus deu garantia daquilo que iria acontecer. E eu quero tratar deste assunto dizendo: é multiplicar, é viver promessa. É viver aquilo que Deus disse. É viver garantias de Deus. É o poder multiplicador. É o poder da vitória financeira. Então eu vou tratar nessa noite que o viver a promessa é viver multiplicação do suprimento, viver multiplicação das forças espirituais e viver a multiplicação da autoridade dada a nós em nome de Jesus, através da vitória conquistada na cruz e da ressurreição. Então fique sintonizado, porque muitos ficam abatidos pelos fatos atuais que estamos vivendo, notícias das mais terríveis chegando. Nós temos percebido aí o diagnóstico de mortes todos os dias sendo aferidos na televisão, outros falando de depressão, outros falando de outras doenças, e volta para a pandemia do coronavírus. As pessoas estão vivendo inseguras, mas essa mensagem, essas notícias, não são para a igreja do Senhor Jesus. Não são para a igreja daqueles que estão vivendo a autenticidade da palavra, o poder da multiplicação das promessas, porque viver promessas da palavra de Deus é viver seguro. Então eu quero te dizer hoje, dentro da tua casa, permita o Espírito Santo renovar a tua mente,
renovar as forças do teu coração e olhar para as promessas. Você que é da fé, as coisas acontecem instantaneamente, mas você que também está nas promessas de Deus, de coisas do futuro, certamente, deveras, nós teremos um ótimo futuro, porque Deus tem estado conosco. Eu quero te dizer que hoje é dia de tomar posse da nossa promessa. Mas, pastor, pode ser um jargão, isso pode ser uma palavra, uma frase de efeito, para querer revigorar momentos. Eu não estou aqui trazendo autoajuda. Frases de autoajuda não é esse o objetivo do pregador. Eu estou aqui evidenciando a palavra de Deus, promessas vivas, que nós vamos tomar posse hoje. Poder de multiplicar, poder de viver a promessa, poder de renovar forças, poder de ter sucesso nas finanças é para nós. Está se falando que a igreja tem pouca coisa. Está se falando que muitos que estão vivendo hoje o cristianismo estão vivendo a distância da cruz porque estão confiando mais no poder negativo das coisas que estão acontecendo. Apóstolos satânicos, profetas que estão dos últimos dias falando de perda. Mas eu quero te dizer que no Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus trabalhou começando do pouco, porque Ele tem a capacidade, o poder de multiplicar. Deus fez promessa porque Ele tem poder de ver na frente. Ele é Jeová Jiré. Ele é o El Shaddai. É aquele que fala, cumpre e vê na frente. Então eu quero te dizer que há uma experiência em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 14 a 16, onde há um texto dizendo assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É uma experiência que envolve o profeta Elias e a viúva de Serepta. Essa mulher foi estar numa história totalmente difícil, de crise. Ela não tinha absolutamente nada. Quando Elias chegou na sua casa e pediu uma comida a ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então, significa que ela tinha poucas coisas nas suas mãos. E hoje, na igreja atual, se você considera que você tem pouco, o milagre, ele está evidente. O milagre está na tua porta. O milagre está dentro do teu lar. O milagre está na tua vida. Porque são do pouco que Deus faz o muito. São das fraquezas que Deus tira força. Para que você saiba que o poder não vem do homem, o poder vem de Deus, é dele que veio o socorro para a igreja, para as famílias. Então o seu pouco aconteceu na vida da viúva. Ela foi e fez apenas um pouquinho de bolo, uma porção de bolo. Mas a Bíblia diz que essa atitude de obediência da parte dessa mulher, que ela tinha pouco, é o que ela tinha nas mãos, transformou na unção de multiplicação e de aumento. Dê lugar para o milagre na tua vida. Dê o lugar para o milagre da tua vida. Tira a experiência dessa viúva. Jesus disse, usando essa viúva, que em Israel não houve tanta fé como esta viúva. Porque Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. Você está achando que é pouco no meio dessa pandemia? Você está com muito que está escondido dentro de você, dentro do tesouro que Deus colocou e implantou dentro da tua vida. E você verá a glória de Deus. Então, não pense que tenhas pouco, porque Deus transforma em muito. A outra experiência é a outra viúva, vivendo o momento do endividamento. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, diz: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos,
vasilhas vazias e não poucas. A multiplicação na vida de uma viúva também. Eu estou pegando elementos, histórias que aconteceram como fato real, mostrando que é da fraqueza que Deus dá o poder. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer confiar nas suas próprias posses, no seu próprio intelecto, nas suas próprias capacidades. Mas a Bíblia diz que é da fraqueza que Deus aperfeiçoa o seu poder. Então Ele quer tirar você, talvez do medíocre, do pequeno, e colocar uma visão de grande. Essa mulher estava endividada. É o que está acontecendo muitas vezes no meio de uma pandemia. O sistema governamental precisando injetar dinheiro na vida de pessoas simples, porque perderam o emprego, porque tem um emprego informal e não tem de onde mais produzir. Outros estão endividados, cartão de crédito no banco, perdendo o seu nome. Eu quero te dizer o seguinte, que é no meio da dificuldade do endividamento que o milagre e o poder de Deus sobressai. Essa mulher estava tão endividada que os seus próprios filhos foram dados como garantia de dívida. Eu pergunto, está devendo? Também é uma vontade de Satanás trazer endividamento para a igreja, trazer endividamento para as famílias que tenham Cristo. Sabe por quê? Porque se você estiver escravo de alguma coisa, ele pode controlar os seus sentimentos, trazendo medo, desespero e consequências. Mas essa mulher simplesmente ouviu do profeta, você tem vasilhas? Ela não tinha nada, precisou emprestar vasilhas, mas a história que está em 2 Reis, de 4 a 8, mostra que ela recebeu uma orientação, pega você e teus filhos, fecha a porta da tua casa, traga as vasilhas emprestadas dos vizinhos, porque eu vou fazer milagres. Tem certos momentos que você precisa fechar a tua porta com a tua família e invocar aquele que responde, aquele que traz dos altos a resposta certa, aquele que responde com milagres e prodígios. E aquela mulher simplesmente tinha um pouquinho de azeite e começou a multiplicação. A Bíblia fala que o azeite só parou quando as vasilhas todas estavam cheias. E aquela mulher ouviu da voz do profeta, paga a tua dívida. Paga a tua dívida agora. Não deva nada a ninguém, não deva nada daquilo que teus filhos estão pendentes. Paga a tua dívida e vem para a vitória de Deus. Eu usei 2 exemplos que são realmente para mexer comigo e com você. Pessoas que não tinham e que passaram a ter, porque Deus proveu. No Novo Testamento, uma experiência de Jesus, em João capítulo 6, de 1 a 13, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. É na dispensação da graça, é para abrir os teus olhos, que nesses 4.000 anos, o que nunca faltou da parte de Deus para o seu povo, para a igreja, é a demonstração de milagres. É a demonstração que Deus pode. É a demonstração que quando nós oramos, nós mexemos com os céus. Nós oramos, o poder multiplicador, ele entra em cenário na igreja, na família, ainda muito mais evidente naqueles que professam o nome do Senhor Jesus. E esse texto diz que Jesus tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, que alimentaram 5.000 homens, famílias inteiras, possivelmente quase de 12 a 13 mil pessoas. Pastor, por que o senhor está afirmando isso? Porque multiplicação para viver é sob promessa. Eu e você precisamos estar vivendo esse momento de promessa, esse momento em que a palavra de Deus é viva e eficaz, esse momento que o Espírito vivificante que atua em você e atua em mim,
Você se recorda que quando eu li Gálatas 3:13 e o 14, eu disse que para a bênção de Abraão chegar até nós, a promessa que Deus fez a Abraão, para o seu descendente, para os descendentes, se cumpriu em Cristo Jesus. E tanto é que a Bíblia fala, a fim de que todos recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, meu irmão, esse poder sobrenatural de multiplicar o que está em nossas mãos vem de Deus. É para a igreja, é para você, é para mim, é para você que está no seu lar. Você pode estar se enquadrando nesse momento em que talvez tenha poucas coisas na tua casa e você precisa de uma cesta básica. E talvez você não precisa de cesta básica. Talvez você tenha recurso, mas você não está conseguindo enxergar o que Deus quer fazer através daquilo que está nas tuas mãos, daqueles que têm pouco ou daqueles que têm muito. Esse poder sobrenatural é para que você venha evidenciar o que Deus tem para fazer. Eu quero te dizer o seguinte, que há um poder de suprimento nesses últimos dias. Eu vou seguir um pouquinho mais a mensagem, mas eu quero profetizar para estes dias. Mês de junho, mês de julho, mês de agosto, que são os meses que nós vamos permear essas promessas que eu vou citar no final da mensagem. E que nós, como igreja, precisamos crer. Precisamos evidenciar isto. Porque aquilo que Deus disse vai se cumprir, meu irmão. Família, aquilo que Deus disse vai se cumprir. Igreja, aqueles que pertencem a Cristo, vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Você vai ter o conteúdo daquilo que você enxerga, daquilo que você profetiza e daquilo que você crê. Promessa acontece hoje, amanhã e no nosso futuro. Basta você crer. Há a multiplicação da unção. Eu creio que nesses últimos dias, para essa parada da pandemia, você que está na sua casa, você não pode se esfriar. Há um texto bíblico que fala que nos finais dos tempos, o amor de quase todos iriam esfriar. Deixa a temperatura cair, mas não o termômetro do teu coração, não o fervor e o ardor que está dentro de você, confiando na palavra, a multiplicação da unção. A unção de Cristo é multiplicada numa igreja apostólica. Aqueles que perseveram em saber que o pouco com Deus é muito. Aqueles que perseveram em saber que todo o poder de endividamento que Satanás quer colocar sobre a nossa canga está repreendido em nome de Jesus. E nós vamos ensinar nessa mensagem que nós temos, nós podemos, nós somos daqueles que investem dentro da visão de Deus. Ainda não chegamos o dia de vender o que temos e colocarmos para sustento geral da igreja, para manter os dias finais. Mas se esses dias chegarem, nós precisamos estar preparados pela palavra e pela unção. Jesus recebeu uma unção divina e eficaz para suportar os dias de provação da sua vida, até a cruz, fazendo milagres, tendo um coração de compaixão. A Bíblia fala em Atos 10:38, dizendo, como Jesus ungiu, ou melhor, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ah, meu irmão, isso mexe com a igreja, porque a mesma unção que estava em Jesus, ele delegou, porque a promessa cumpriu em Abraão, promessa de você ter o melhor desta terra, mas a promessa cumpriu em Jesus, aquilo que Deus disse foi liberado em Cristo, promessas que foram feitas a Abraão. Abraão anteviu o sacrifício de Jesus, ele viu a sua glória. Meu irmão,
E quando nós que estamos agora vendo toda essa história acontecer, fatos que aconteceram, verídico, verdadeiro, e a palavra chegou, e a unção está na nossa vida, como em Atos, no capítulo 11, os discípulos, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se convertiam no Senhor, faziam milagres e prodígios. No versículo 26 diz que em Antioquia, todos os discípulos de Jesus foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Sabe o que é isso? A unção que quebra o jugo. Pode estar numa pandemia, nada vai tirar a nossa alegria. Pode estar numa crise financeira, nada vai tirar a nossa alegria. Podemos estar vivendo circunstâncias difíceis, nada vai tirar a nossa alegria. Podemos estar vivendo abundância, vai aumentar a nossa alegria. Porque Paulo ensinou, eu aprendi a viver em todas as fases da vida. Eu sei ter, eu sei não ter, eu sei estar com fome, eu sei estar provido, eu tenho essa visão. É a visão da palavra que tem que passar para a igreja, porque essa é a visão. A outra coisa é a multiplicação da força. Ah, você é forte, querido. Ah, Deus está falando contigo, você é forte. Então você precisa ter essa multiplicação de uma força realizadora, como está em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Meu irmão, Jesus disse promessa em dobro, milagres em dobro, obras em dobro, força de Deus realizadora em nós em dobro. Mas pastor, eu tenho estado um pouco cansado, desanimado. Meu irmão, olha o texto de Isaías, capítulo 40, versículo 29, Deus falando comigo e com você. Faz o forte ao cansado. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços exaustivos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Meu irmão, multiplicar a promessa para viver. Meu irmão, poder multiplicador de aumento. Eu vou fazer a diferença daqui para diante. Eu vou profetizar na minha despensa, eu vou profetizar nas minhas contas bancárias, eu vou profetizar dentro do meu trabalho, eu vou profetizar e viver este valor financeiro, não do que o mundo quer implantar, de miséria, de consequência e de desespero. Porque tem o gigante do desânimo que quer pegar muitas pessoas, e nós precisamos abrir o nosso peito e dizer, eu acredito, eu creio na unção de Deus que renova a minha vida, eu acredito no poder da multiplicação, eu acredito que a minha vida financeira vai mudar. Por isso, eu estou dizendo que eu reservei algumas declarações de fé para a igreja, porque a igreja, ela é triunfante, poderosa e tem capacidade de vencer. Você está inserido numa história de vencedor. Pastor, eu estou em casa, mas eu ainda não me apercebo tudo isso. Eu estou dizendo que você precisa começar a entender que o Espírito Santo, o Espírito da fé, ele pega você, abra o teu coração. Não vamos crer simplesmente como uma dinâmica. Não vamos ir porque a multidão foi naquela direção. Vamos crer porque esta palavra renovadora de força de Deus, como diz, Deus fez uma promessa a Abraão, ele não tinha nada superior para jurar. Ele deu a garantia, ele foi o fiel, peso na balança, fiou a nossa aliança, a nossa promessa, e tudo que nós podemos, nós temos em Cristo. Está escrito em Filipenses 3,13.
tudo posso naquilo que me fortalece. Isso é um versículo tão conhecido, mas precisa ser vivificado no nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou partir agora para uma palavra profética para junho, julho e agosto. Consequentemente, você passando nesse teste, você vai entender que a metodologia, os princípios, a palavra, ela vai vigorar tanto no teu coração, que ninguém vai arrebatar a fé, ninguém vai trazer deficiência para a tua fé, ninguém vai ter poder de desanimar você, nem Satanás e nem o inferno vai ter capacidade de destruir a fé que Deus implantou no teu coração. Ela começa como um grão de mostarda, mas ela tem poder de dizer: monte, tempestade, situações, problemas não são mais predominantes na minha vida, na vida da minha família, nem para os meus filhos, porque eu tenho a vitória de Deus. Então eu quero agora que você comece a entender. A primeira palavra envolve finanças, envolve unção de Deus, envolve sonhos que você tem, envolve firmeza para estes dias. E a primeira palavra é essa. Se você crer, você vai garantir isso no teu coração, porque isto está impregnado no meu coração. Isso está na minha mente. Eu até disse para o pastor Daniel, eu tenho algo que vai me chacoalhar e vai chacoalhar os meus irmãos e a igreja. E você precisa crer. Não queira medir as palavras segundo o seu intelecto. Creia no Espírito. E começa a profetizar isto. Vai aparecer dinheiro nas suas contas correntes. Vai aparecer recurso creditado na tua conta. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu só sei que o nome é milagre. É período difícil, período de crise, período em que as coisas são poucas, ou muitas vezes endividamento. Mas Deus tem poder para superar todas essas situações. Deus vai abrir portas. Olha que coisa maluca. De aumentos salariais, promoções para os teus filhos, para a esposa, para a família. Ao contrário do que dizem. Ao contrário do que dizem. Está dizendo que não vai ter emprego. Está dizendo que vai faltar. Está dizendo que os salários vão mingar, vai perder. Eu vou dizer o que está na palavra. Vai aumentar. A igreja é privilegiada. É dupla honra. Se você crê, as coisas vão acontecer. Se você não crê, vai ficar simplesmente numa palavra boa que você ouviu. Quem vai garantir isto é a tua fé, porque Deus quer fazer. Terceiro, Deus vai dar oportunidades de portas de emprego. Está faltando emprego? Para nós não. Deus vai dar oportunidade de portas de emprego. Para outros, promoções. Eu tive uma pessoa agora que foi promovido. E bons salários. Pastor, o senhor está falando na contramão do que está acontecendo. É na contramão do que está acontecendo que entra a fé. É na contramão do que está acontecendo que entra a declaração de promessa do que Deus tem prometido na sua palavra. Quarto, Deus vai permitir que muitas negociações de pendências, de endividamento, você vai negociar com vantagens, vai ter condição de pagar. Outros vão ter restituições de valores. Eu quero isso para todos nós e para a igreja. Talvez alguns possam não estar devendo nada, mas outros estão. Outros podem estar precisando de receber algum dinheiro que está parado, vai receber. Outros vão ter proposta de alguma empresa, de algumas situações que você realiza, o seu comércio, você que é empresário, e as coisas vão chegar para você e vão abrir. Não é essa pregação que as pessoas estão dizendo que vão fechar. É insolvência.
A igreja, ela vai viver dupla honra, se nós quisermos. Se quiseres, comeremos o melhor dessa terra. Junho e julho e agosto, nós teremos os melhores meses. Você terá suas maiores somas e verá o curso da tua vida mudar. Isso quando eu estava estudando essa palavra e colocando isso como uma verdade para mim. Parece loucura. Eu prefiro viver nessa loucura e declarar essa palavra. Ela pode acontecer em grande intensidade para alguns e menor intensidade para outros. O importante é que ela, estando fundamentada na palavra de Deus, acontece. Eu pergunto para você, Deus quer que você perca o emprego? Deus quer que você perca a receita financeira? Deus quer que você não tenha suprimento? Deus quer que você não se destaque nessa terra e tenha o melhor? Está lá em Gênesis capítulo 26, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, Deus fez para Isaac, e fez para Jacó, e todos os descendentes desta vida do patriarca, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Agora vai entrar um negócio aqui bacana. Eu anunciei e vou fazer isso também. Estou indo para o finalmente. Você vai liberar o maior dízimo que você já deu em sua vida nesse mês, de junho, julho e agosto. Deus vai te dar abundâncias de recursos. Por que eu escrevi isso? Porque isso faz você pensar na promessa. Isso faz você pensar no suprimento. Isso faz você pensar na fidelidade. Isso faz você ser inserido como dizimista. Isso faz você entender que as portas abertas da igreja, da sua manutenção e da sua visão, ela vai permanecer porque você está, não em pandemia, você está alicerçado numa palavra de vitória, e essa pandemia não entra dentro da tua casa, porque está nos umbrais da tua casa o sangue de Jesus, que impede toda maldição contra a tua vida. Pastor, mas essa matéria de dinheiro, ela influi na nossa devoção com Deus. Pastor, eu tenho que poupar para que não me falte nada. Irmão, todo o milagre que aconteceu, as virtudes que Deus tem feito, começa do pouco para colocar no muito. Deus começa fazendo grandes coisas através das pequenas coisas. E eu termino dizendo, Deus vai encher as suas mãos com o suprimento sobrenatural. E você vai ter um desafio para o mês de junho, julho e agosto. Mas o senhor está pensando na arrecadação da igreja. O senhor está pensando, talvez, que falte alguma coisa para a igreja. Não estou pensando dessa forma. Quem sustenta a igreja foi aquele que disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não terão poder contra a igreja. A igreja não é sustentada financeiramente, a igreja vem do espiritual, porque vem dos céus o recurso, vem para o povo de Deus, para o teu bolso. Por isso que eu estou profetizando para um povo de fé, um povo que tenha confiança na palavra, porque aquele que confia nessa palavra vai entrar em grandes desafios, mas vai entrar em grandes prosperidade. Na hora que as pessoas não tiver, você vai ter. E isso procede de Deus. Vocês entenderam, meus irmãos? Você que está na sua casa, pastor, está animado? Estou animado. Sabe por quê? Eu quero viver a multiplicação das promessas. Eu quero viver o poder da multiplicação. E eu quero que você tenha, eu tenha, a igreja do Senhor Jesus Cristo em todo lugar, a vitória financeira. Agora, entre nós, é bom ter um din-din, não é? Não é bom ter um recurso? Não é bom você fazer provisão para as coisas boas? Irmão, quem que disse que nós não podemos sonhar com a nossa casa, com o nosso carro, com a manutenção que nós podemos fazer com as coisas? Se você pensar pequeno, vai continuar vivendo uma pequenez. Se você começa a treinar e aperfeiçoar pela fé, você começa a pensar grande e grandes coisas acontecem. Clama a mim
e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Jeremias 33, 33. É Deus que tem coisas grandes e Ele prometeu na sua palavra. Receba, receba, receba poder de realização, receba poder de unção para curas e milagres, receba poder de multiplicação, receba o financeiro aumentando e tenha fé no Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos na tua casa, feche os seus olhos comigo. Nós estamos dentro desse momento tão especial. Nós estamos também com a nossa bandinha nesse culto desse domingo. Gostaríamos já que os componentes da banda já estivessem se colocando na sua prontidão, porque sabemos que Deus se alegra e habita no meio dos louvores do seu povo. Vocês se recordam daqueles treinamentos? A bandinha vai fazer isso comigo agora. Quando o pastor falava assim, glória a Deus, e o povo, a igreja cheia, dizendo, aleluia! Então nós vamos fazer isso com a bandinha, e você faz da sua casa. A bandinha, se prepara aí, e glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, glória a Deus! Aleluia! O treino foi bom, a máscara está abafando um pouquinho, dá uma baixadinha assim, só com a boquinha, assim, um pouquinho. Eu vou falar agora. E solta a goela, hein? Oh, aleluia, a garganta. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Diga comigo, somos vencedores. Somos vencedores. Pai, é no nome de Jesus que esta palavra sobre multiplicar, vivendo a promessa do Senhor, esse poder multiplicador esteja na vida do meu irmão que está na sua casa. Todo espírito de medo, todo espírito de engano que queira colocar prisões na área financeira, na área espiritual, no poder de realizar, no poder da unção, caia por terra em nome de Jesus. E receba o que Deus profetizou para a tua vida nessa noite, através da minha vida. Eu te abençoo com cura divina, com libertação. Seja abençoado, seja curado, seja abençoado, em nome de Jesus, pela prática da palavra. Te abençoo no nome de Jesus. Vamos cantar, terminando o culto dessa noite. É uma alegria ter estado contigo, é um prazer ter estado contigo. Há uma saudade muito grande, mas em breve vamos estar de uma maneira presencial com vocês. Então, a bandinha vai cantar 2 louvores e terminamos o culto dessa noite. Viva Cristo! Aleluia! Viva Cristo em nossos lares! Seja abençoado pela prática da palavra. Vamos cantar ao Senhor. Acabou, passou, nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar quem me traz esperança.
esperança. Partiu, adeus, não volte mais. Secou um rio de lágrimas. Foi só ficar um pouco a sós. Longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver que maior que Deus ninguém é. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vida longa o rei. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vida longa ao rei. Vamos declarar o leão. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. Mais uma vez o leão. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. O leão esmagou a serpente. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Aleluia, meu irmão. Você que está na sua casa, você pode se alegrar, porque esse é o dia, esse é a hora de você permanecer firme, fiel, porque Deus está conosco, Deus está contigo, amém? Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural se acontecer. Você canta com a gente. Oh, 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 oh. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Por intermédio da fé aconteceu. O impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está, para juntos celebrar. Nada vai nos parar e nada vai nos calar. Nada vai nos parar e nada vai nos parar. Oh, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural antes de acontecer.
nada vai te parar, nada vai me parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nem parar, nada vai nos parar. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, se alegrar com o sobrenatural antes de acontecer. Glória a Deus, meu irmão. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.